A popularização dos carros elétricos está revolucionando o setor automotivo a passos largos. Se em 2010 os elétricos representavam apenas 0,01% das vendas de veículos no mundo, no ano passado o percentual atingiu 14% e tudo indica que deve continuar subindo. Naturalmente, a China, como uma das maiores economias do mundo e também um dos maiores mercados consumidores do planeta, ocupa um lugar de destaque no setor. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, em 2022 o país asiático foi responsável por 60% das vendas desse segmento e atualmente mais da metade de todos os carros elétricos do mundo estão em teoria circulando em estradas chinesas. Eu disse em teoria porque recentemente fotos e vídeos que estão circulando pela internet mostram milhares de veículos elétricos abandonados em terrenos que estão sendo chamados de cemitérios de automóveis. Segundo as postagens, os veículos aparentam estar em bom estado e alguns, inclusive, marcam poucos quilômetros rodados. Diante dessas imagens, podemos fazer algumas perguntas como: por que a China está investindo tanto na produção de veículos elétricos e por que milhares deles estão apodrecendo em terrenos vazios pelo país? A popularização dos veículos elétricos foi excelente para a China e o país está sabendo tirar proveito disso. Antes, as montadoras chinesas, apesar de produzirem carros baratos, eram vistas com uma certa desconfiança, pois não possuíam as mesmas tecnologias que montadoras japonesas, americanas ou alemãs e produziam carros de qualidade inferior. Já com os elétricos, todas as empresas estavam começando praticamente do zero e foi a oportunidade ideal para empresas chinesas surgirem e competirem em condições de igualdade com as concorrentes. Adicionalmente, o surgimento dos veículos elétricos também foi uma grande oportunidade para ajudar a China a reduzir a dependência externa de petróleo e também a cumprir com metas ambientais. Pensando nisso, o governo chinês decidiu, a partir de 2009, conceder grandes incentivos para empresas e consumidores, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos carros elétricos. Até o momento, o governo já investiu cerca de 60 bilhões de dólares entre subsídios para os compradores e também investimentos nas empresas. Com recursos e um dos maiores mercados consumidores do planeta, a indústria de carros elétricos chinesa se tornou uma gigante e das 25 maiores empresas desse segmento, 15 são da China. Algumas bem conhecidas, como a BYD, líder mundial de vendas quando são considerados veículos elétricos e híbridos, e a NIO, que é considerada por muitos a nova Tesla. Montadoras chinesas que fabricam veículos tradicionais, entre elas a Chery e a Lifan, também entraram nesse promissor mercado. Além da ajuda financeira, o governo também está usando as leis para fomentar o mercado de veículos elétricos. Em algumas cidades, como Pequim, somente os veículos elétricos podem transitar na área central. Em outras, como Xangai, emplacar um veículo tradicional custa $12 mil, enquanto o emplacamento de um carro elétrico é gratuito. O país também anunciou planos de eliminar até 2035 a venda de carros movidos a combustíveis fósseis. Com tanto incentivo, as vendas dispararam e a China atingiu os números surpreendentes que mencionei no começo do vídeo. Porém, fotos e vídeos que estão circulando mostram que uma grande parte dos veículos que ajudaram o país a atingir essas altas cifras estão apodrecendo em cemitérios de veículos que surgem em várias partes do país. O que será que está acontecendo? As preocupações ambientais e a evolução da tecnologia estão provocando mudanças nos hábitos de consumo e criando novos mercados. Dois bons exemplos são os próprios veículos elétricos e as empresas de compartilhamento. E na China, com tantos consumidores e incentivos, foi o ambiente ideal para a união desses dois mundos. O termo economia compartilhada passou a fazer parte do dia a dia e muitas empresas como Uber e Airbnb ajudaram a popularizar esse tipo de serviço. Logo, o cenário de cidades do mundo inteiro foi transformado com serviços de bicicletas, patinetes
e até carros compartilhados. E na China, esses serviços foram um passo além. Algumas startups chinesas lançaram serviços no mínimo inusitados, como o compartilhamento de guarda-chuvas, baterias externas para celular e até bolas de basquete. Algumas dessas ideias, por mais absurdas que possam parecer, receberam milhões ou até bilhões de dólares em investimentos, como a empresa de aluguel de bolas de basquete que falei agora há pouco, que recebeu 1.400.000 dólares de um fundo de capital de risco. Se as ideias mais diferentes estavam recebendo investimentos, imagine aquelas que tinham muito mais chances de dar certo, como carros e bicicletas. Os preços baixos para a aquisição de veículos elétricos, as condições facilitadas pelo governo e muito dinheiro disponível dos investidores fizeram com que o número de empresas de compartilhamento de veículos disparasse. Apenas em 2017, o setor recebeu cerca de 76 bilhões de yuans em investimento. Esse valor corresponde aproximadamente a 51 bilhões de reais na cotação atual. Para aproveitar tantos recursos disponíveis, mais de 340 empresas de carros compartilhados foram criadas no país apenas entre os anos de 2015 e 2017. As estimativas naquele momento de otimismo eram de que em alguns anos o número de carros disponíveis ultrapassasse as 600 mil unidades. As maiores cidades do país foram literalmente invadidas por carros de compartilhamento, a ponto de lotarem o entorno de prédios comerciais. Dentre as muitas empresas que surgiram, algumas se destacaram pela quantidade de veículos que ofereciam, como a Evcard, que em 2019 declarou ter 42 mil veículos em sua frota. Outras grandes, como Microcity, GoFun e Universal Car Sharing, tinham entre 20 e 40 mil veículos disponíveis e todas com previsão de aumentar significativamente esse número. Até mesmo as montadoras entraram na onda e lançaram suas empresas de carros compartilhados. Marcas de luxo como BMW, Mercedes-Benz e Audi começaram a oferecer carros compartilhados e a chinesa Lifan, que se associou com a empresa de internet Baidu para lançar a Panda Auto. A empresa contou no seu auge com mais de 20 mil veículos, dentre eles milhares dos Lifan 330, conhecidos por serem cópias do Mini Cooper. Era o auge da bolha dos carros compartilhados, mas, como todas as bolhas, essa também estourou, e rápido. A grande concorrência colocou as empresas em uma disputa predatória pelos consumidores, e, na falta de diferenciais, só restou às companhias reduzirem as tarifas e sacrificar as margens de lucro. Além disso, no começo, por ser novidade, muitos consumidores queriam experimentar o serviço, que levou a uma falsa sensação de demanda que, com o passar do tempo, se reduziu consideravelmente. Muitos clientes dos carros compartilhados começaram a encontrar dificuldades para estacionar o carro ao final do trajeto, além de reclamarem das condições em que encontravam os veículos. Existem relatos de usuários que encontraram até fezes ao entrar em um veículo. Pouco a pouco, a comodidade de serviços de viagem compartilhada como o Uber foram ganhando terreno, na medida em que os clientes percebiam que não precisam se preocupar com estacionamentos, podem ir toda a viagem navegando na internet e vão encontrar carros mais confortáveis e limpos. A pandemia e os rigorosos confinamentos impostos pelo governo chinês foram o golpe de misericórdia para muitas dessas empresas que, por não darem o retorno esperado, afastaram os investidores e deixaram de fazer a manutenção adequada dos veículos, afastando ainda mais os clientes. Muitas começaram a colocar os carros em terrenos vazios e os cemitérios de automóveis estão surgindo em várias cidades do país. A empresa Panda Auto declarou falência em 2021 e sem devolver os valores que os mais de 4 milhões de usuários haviam depositado como garantia na plataforma. Milhares de veículos da empresa estão estacionados em um terreno na cidade de Chongqing, expostos ao tempo e se deteriorando rapidamente. Nas empresas que ainda seguem, pelo menos oficialmente operando, a situação é praticamente a mesma. Em Hangzhou, mais alguns milhares de carros também apodrecem abandonados em um terreno vazio. Dessa vez,
A proprietária é a empresa Microcity, que afirma que os veículos estão em uso, porém algumas reportagens tentaram alugar um veículo bem próximo ao depósito e não aparece nenhum disponível. Na cidade de Chengdu, também foi encontrado um cemitério de carros elétricos com milhares de veículos estacionados ao lado de um rio. Esse cenário, apesar de ser curioso, não é exatamente uma novidade na China, pois a mesma situação aconteceu anos atrás com as bicicletas compartilhadas que acabaram abandonadas em vários terrenos vazios espalhados pelo país. Pela velocidade que estão se deteriorando, provavelmente esses milhares de veículos abandonados jamais voltarão a circular, fazendo exatamente o contrário do que se esperava dos veículos elétricos, poluindo o meio ambiente. Pela falta de informações oficiais, é difícil saber se pelo menos as baterias foram retiradas ou se permanecem nos veículos, já que esse componente possui metais pesados e, deixados assim jogados, podem causar sérios danos ambientais. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre a ferrovia construída pela China no meio de um dos maiores desertos do mundo. É só clicar. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!